dos Aqualocos, na verdade, a nossa turma não foi a primeira, foi já a segunda. Existia um grupo já dos antigos. Eu era guri, estava começando a saltar naquela época e era uma coisa que admirava. E a nossa turma praticamente foi considerada a segunda turma. Quem mais gostava disso realmente era o Vanderlei Scavone. E era uma pessoa assim que ele dizia assim, eu vou fazer o Cupido. Então ele fazia a imagem do Cupido e saltava no trampolim e ele não mexia na imagem, ele entrava como ele estava, ele entrava na água, ele sumia na água com a imagem. Outra vez ele disse, hoje eu vou entrar pegando fogo. E ele fez um monte de papel lá atrás, nas costas, e ele tinha um berro incrível, sabe, um berro de terror. E ele botou fogo no vestiário, que era aqui embaixo, aqui dessa parte, e ele entrou pegando fogo e abriu o bolo todo, assim. Quando esquentava a traseira dele, ele pulava na água. Então a gente foi formando uma dupla, e essa dupla a gente começou a fazer os números extras. O funcionamento dos Aqualocos não era assim separado, era, por exemplo, assim, naquele tempo tinha o evento de Rainha das Piscinas, tinha um outro evento, não sei o que, aniversário do clube. Então entrava, aí tinha os Aqualocos, mas os Aqualocos não era exclusivo, aí entrava mais departamentos, entrava esgrima, ginástica, natação, polo aquático, balé aquático, sabe? Então era praticamente uma revista aquática que era montado. E aí, claro que nos intervalos entre um balé aquático e uma outra coisa, a gente fazia um número extra. E pelos recortes de revista, tinha muita aceitação. Os comentários, os recortes que a gente tem, tinha aceitação essa coisa. O Aqualoco em si, a parte da apresentação, como a gente passava o dia inteiro no trampolim, a gente não tinha problema. A gente ensaiava um número e muitas vezes esse número dava errado. Então, para o público, a gente estava caindo de costa. Não, foi um erro na hora. Então, eles achavam engraçado, mas a gente já estava tão acostumado que levava bulefe, levava, sabe? Então, o bacana da história é que se tinha um ensaio, e esse ensaio, nada disso aí funcionava. Só para ter ideia, uma vez a gente viu o Zugspitz Artistic, que atravessava com uma moto, com um trapézio. A gente passou a noite inteira torneando, abrindo rosca, montando trapézio numa bicicleta e saía aqui dessa plataforma de 7,5 metros. Então, o Gasogênio, era um moreno mexicano, assim, tipo mexicano, pele morena, não era preto, ele era moreno, cabelo liso. E ele era o dono da bicicleta, então ele podia ir em cima pedalando. E eu e o Vanderlei, como era mais atleta, a gente com camisetinha, sabe, regata, aquela coisa, calcinha de ginástica, a gente ia embaixo pendurado. Quer dizer, esse era o coisa, nós ia fazer acrobacia no meio da piscina. Passamos a noite inteira ensaiando, fazendo a bicicleta. Houve um erro de construção. Na hora da saída a gente saiu e aquele trapézio não foi feito o suficiente para segurar a bicicleta. E o gasogênio era muito pesado, ele foi virando, e eu e o Vanderlei embaixo. Vanderlei, segura o Vanderlei, não deixa virar. E aquilo foi torcendo. Nós não andamos 3 metros no cabo. A bicicleta fez isso aqui assim, ó, virou ao contrário, pendurada no cabo, sabe? Então, eram essas coisas que se tornavam engraçadas. E o público, quando a gente dizia, olha, vai ter um Aqualoco no fim de semana, lotava, sabe? É incrível. As pessoas perguntavam para nós assim, vocês vão fazer Aqualoco? Vamos. Ah, então eu venho. Pegava a família toda. O Paulo Duarte era um cara que ele fazia o papel do bêbado. O papel do bêbado era o seguinte, se colocava no interior mesas, na coisa, e ele entrava com um copo de terno, entendeu? E ele ficava enchendo o saco de todo mundo, ele sentava nas mesas. Quando o dono chegava, ele reclamava pro cara, essa mesa é minha, tu não manda nada, não sei o quê, mas como se fosse um bêbado. Quando ele sentia que estava apertando, ele saía e ia para o outro lado. Ele entrava no vestiário feminino, dava o grito das mulheres todas, ele saía. O presidente do clube botava ele para a rua do clube. E ele dizia, não adianta, tu não manda aqui, tu não manda coisa nenhuma, eu vou voltar e vou te botar o dedo na cara. E o povo todo do clube ficava
sabe? Em pé de guerra, o presidente reage. E realmente o presidente botava ele para a rua do clube. E ele não falava nada. Ele ficava lá, quando a gente dava falta, a gente ia para o presidente, ele faz parte do clube, não faz parte. Não faz uma coisa dessa. Aí ele entrava, ia no presidente, eu te falei que tu não mandava nada aqui. E aí os associados ficavam bravos, não entendiam o que estava acontecendo. O final dos saltos era quando ele, que eu ia saltar, fazer demonstração e os outros, e aí ele dava as piadinhas, né? Isso aí até a minha avó faz, vai a voar, sabe? Coisas assim. E lá pelas tantas, pô, deixa ele saltar então, já que ele está enchendo o saco. E ele vinha, então vou mesmo, sabe? Mas sempre meio caindo, meio com um copo na mão. E uma vez, quando ele estava subindo no trampolim, que eu segurava ele me deu um pontapé no peito que eu senti, mas ao mesmo tempo eu vi que o público, não, esse cara não faz parte do coisa. Aí foi a deixa, nos próximos eu segurava ele, aqui tu não vai subir. Ao ponto de a própria turma, deixa cara, solta. Não, aqui ninguém pula, não vou deixar, sabe? E no final ele tinha um pulo dele mesmo. Ele pulava no trampolim e aí ele passava de lado, assim ó, sabe? Rente no trampolim. Então esse era um dos coisas que agitava o tempo inteiro, sabe? E o Aqualoco era assim, nós pulava 2 grudados, 3, 10, o que a gente inventasse, um pulava, o outro cruzava por baixo. Naquela época existia o concurso de Rainha das Piscinas, que era a Folha da Tarde. E a Folha da Tarde a gente ia nos clubes, os clubes pagavam toda a despesa. A gente nunca se ganhou nada com a Aqualoco, 1 centavo não se ganhou. Mas aquilo era divertido porque a gente ia todos os fins de semana, quase, nós ia para Blumenau, para Criciúma, para Santa Catarina, o interior, Santa Maria, Santa Cruz, esses lugares todos aí a gente ia fim de semana, tem recortes que falam o que era a revista nessa época, né? A gente bolou fazer um concurso de quem manda o tijolo mais longe. Então se botou 3 tijolos de verdade e um de papelão de isopor. Nem tinha isopor, era papelão. Pintado igualzinho, isso tudo nós fazia, sabe? E botava em cima do trampolim. Vamos ver quem manda o tijolo mais longe. Aí jogava o primeiro, tlum, né? O tijolo tu sabe como cai, né? E aí mandava o outro mais longe e o Vanderlei entrou e rodopiou e jogou em cima do público. Cara, tu não faz ideia, visto de cima do trampolim. Abriu o bolo e um pai com uma criança no colo se distraiu e ficou parado. E o tijolo veio, a cara de pavor dele assim, ó, sabe? Ele foi se encolhendo e botou a mão. Quando o tijolo bateu e caiu, ele ficou com a mão segurando e olhando para o tijolo. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Esse prédio aqui estava em construção. Essa piscina tinha arquibancada aqui, até um pedaço, mais ali na segunda raia. Então não tinha como se pular lá de cima. Até porque se chegasse na piscina, não ia conseguir, porque a piscina era rasa. Não tinha profundidade suficiente para pular lá de cima. Mas era uma coisa que eles, como a gente era louco mesmo, o povo não duvidava. Então a gente foi de abrigo do União, lá em cima, 2, 3, o técnico mais um auxiliar, e no caso eu no meio. Então a gente vinha correndo e parava na ponta do edifício, cada um segurando no braço, que é para jogar mais longe. Se fosse jogar, não ia jogar nem no muro, porque ia atrapalhar, entendeu? Então a dinâmica da coisa não existia, era... E depois, nessa segunda, terceira, vindo até a ponta, aí vinha um boneco. E aí eles jogavam o boneco. Lá de cima, o bolo abriu, a arquibancada abriu, e esse boneco veio e caiu na arquibancada, porque não chegou na água. Não ia chegar, mesmo que a pessoa pulasse. Mas era uma coisa que, como a gente era meio louco mesmo, e não tinha, a gente pulava de tudo que era lugar, pulava de cima da arquibancada lá do coisa, pulava lá daquele ginásio lá do lado do poço de salto. Então não tinham, e nós tinha liberdade para fazer. Hoje, se alguém pular aqui da borda, o fiscal já apita lá, já não deixa.
A gente pulou de moto, pulou de bicicleta, sabe? A gente inventava e podia fazer. Existia uma evolução, por exemplo, com essa história do cabo de aço, a gente estendia de cima da torre lá no vestiário feminino. E esse cabo de aço, a gente fazia striptease lá em cima. Botava 2 calção, botava macacão de aqualoco, que é difícil de tirar, entendeu? Desabotoar. Então, o que os caras faziam aqui no edifício, nós fazíamos em cima da água. Ou seja, eu entrava caminhando no cabo com a vara, era bonito de ver, cara. Não se fazia nada, mas era bonito de ver. E aí voltava, e aí o Vanderlei, e eu sentava no fio, sabe? E ficava com a vara. E o Vanderlei vinha, passava por cima, ia até lá e voltava. Só que o Vanderlei era um cara muito sacana. Ele fazia as coisas, mas sacaneava na hora. Então, na hora dele passar de volta, ele errava o pé de propósito e sentava em cima de mim, entendeu? E aí virava os dois, com vara, com tudo dentro da piscina. Eu já levei uma cacetada da vara, porque a vara caía na piscina, depois não caía, ela bateu na minha cabeça. Então, mas era engraçado para o público, mas o público não sabia, achava que ele tinha errado o pé. Então tinha essas coisas que era o sucesso da coisa.